Reitero os cumprimentos, comunidade ainda aqui presente. Fica muito claro na importância dessa sessão de hoje em relação a esse projeto polêmico do Vila Suíça. E eu quero aqui deixar alguns posicionamentos em relação a esse projeto que me causavam e me causam preocupação. Sem dúvida, a aprovação do CONDEMA, que não está explícita, é fato relevante. A decisão do CONDEMA são deliberativa, estão acima de qualquer vontade do Executivo ou qualquer outro órgão. O impacto de vizinhança, que parece ser obrigatório, esse instrumento é usado para favorecer as decisões. E tenho assim uma preocupação em relação ao acesso, qual o custo efetivo desse acesso para a comunidade. São questões realmente preocupantes e que eu tenho uma preocupação. Mas o que eu tenho mais de preocupação ainda aqui é a forma como esse processo trabalhou e transitou aqui nas comissões. Eu tenho o sentimento que esse processo aí foi atropelado, de forma até meio truculenta, muitas vezes. Tento entender, me parece quase um desespero de tentar colocar esse processo, esse projeto em votação, de forma mais rápida possível. E me cabe fazer uma reflexão, o porquê desse atropelo, do porquê dessas 2 últimas semanas, esse atropelo, de algo tão relevante, tão importante, fica aqui uma questão, uma reflexão. Absolutamente eu disse que sou a favor ou contra, não disse. Eu trago essas reflexões aqui para uma casa legislativa. Fico pensando na necessária conduta ética que todos os vereadores têm que ter nesse momento, na necessidade de tomar decisões, mas não vou abrir mão de um trâmite adequado de qualquer projeto. Não, absolutamente não vou abrir mão. Se for para abrir mão disso aí, eu voto contra. Abro meu voto nesse momento aqui e não quero absolutamente um aplauso por causa disso aí. Não estou. Eu estou dando minha opinião ética em relação ao assunto. Não gostei absolutamente do que a moradora aí acusou os vereadores. Eu conheço a hombridade de muitos colegas aqui. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Mas não tomei minha decisão. Estou preocupado se nós tivéssemos que tomar a decisão agora, vereador Bira. Sim, muito. Tanto que estou sendo explícito aqui nesse momento. Me preocupa algumas coisas sim. Nós temos sim que gastar nossa energia aqui, mas de forma muito transparente. Precisamos nos posicionar sim, respeitando as decisões de cada um, mas não de forma apressada. Não. Quero deixar o meu registro de insatisfação aqui do modo como esse projeto transitou aqui nas últimas 2 semanas, principalmente. Não concordo absolutamente com o que aconteceu aqui. Mudando de assunto, vereador Andréa, tem uma frase que se diz que a primeira impressão é que fica. Essa é a boa impressão que nós temos da vereadora Andréa aqui. A política de Gramado precisa existir. O ano que vem, não diga não, diga sim à política. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar aqui a comunidade, senhor Remi Pereira Dias, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, senhor Felipe Dourado, procurador adjunto, toda a comunidade aqui presente, a imprensa, os ouvintes da Rádio Sorriso. Colegas vereadores e comunidade aqui, eu quero falar sobre um pedido de informações que eu fiz hoje, sobre a fiscalização de projetos hidrossanitários. Algo tão importante aqui na nossa cidade. Mas eu quero falar com mais veemência, senhores da imprensa, principalmente de como está a fiscalização, particularmente no bairro Piratini. Em função que o bairro Piratini tem 2 arroios que atravessam aquele local, e em função da geografia se torna uma situação mais desfavorável aos moradores daquele bairro. O bairro Piratini tem 2 cascatas, Véu das Noivas e as Cascatas Narcisos, que eram, até alguns anos, pontos de referência turística muito importante aqui em Gramado, e que Gramado acabou perdendo, em função da degradação das águas que correm lá no bairro. E agora, com a chegada do verão, passando o inverno, se evidencia muito mais o odor das águas que passam naquele bairro.
sendo uma questão, então, de saúde pública. Eu tive conversando com a secretária Cristiane, do Meio Ambiente, e ela me falou, o senhor Assir, da Corsã, que também está aqui, né, que foi assinada uma ordem de serviço com a Corsã semana passada, para a estação de tratamento da linha Ávila, que poderá, sim, melhorar as condições da água. E também que existe, paralelo a isso aí, uma ação do Ministério Público que prevê investimentos da Corsã lá na rede de esgoto do bairro de Piratini. A Secretaria do Meio Ambiente já notificou, inclusive, a Corsã para a apresentação de projetos que vão favorecer, então, esse bairro. Tanto que agora, na sexta-feira, no dia 6, comunidade, a secretária já tem uma agenda em Porto Alegre com a Corsã para identificar os projetos para favorecer o bairro e submeter a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que trabalha essencialmente com saneamento das cidades. A FUNASA é presidida hoje por um gaúcho, lá em Brasília, o senhor Ronaldo Nogueira. E eu me lembro que eu estive lá em maio, juntamente com o vice-prefeito Evandro Mosquen, onde o presidente Ronaldo Nogueira questionou por que os municípios gaúchos não têm a agressividade na hora de pedir, fazer projetos como o Norte e o Nordeste brasileiro têm. Tanto que ele mostrou para nós uma planilha onde identificava que vários e vários municípios do Norte e Nordeste com valores recebidos muito maiores que os municípios aqui do Sul, demonstrando que tem recursos lá na FUNASA, mas tem que apresentar os projetos, sim. Então, faz muito bem a secretária Cristiane ir lá, conhecer os projetos para submeter, então, a FUNASA, que entrega, inclusive, comunidade, a fundo perdido para os municípios começar a regularizar, então, de vez, esse grave problema de saneamento. Mas é importante o quê? É importante o cidadão que tenha a clareza e saiba muito bem a diferença de rede cloacal e de rede pluvial. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas eu faço esse pedido de informações porque a fiscalização, ela é fundamental. A fiscalização tem que orientar, a fiscalização tem que adequar as normas que estão aí. Nós temos graves problemas nos nossos riachos em função, muitas vezes, da falta de fiscalização. E antes que alguém comece a levantar a ideia que é desse governo, do governo passado, eu venho dizer aqui que eu moro há 22 anos no bairro Piratini e fiz uma reflexão esse final de semana na comunidade, tentando entender de lá para cá o que de fato mudou em relação ao esgoto aqui em Gramado. E, lamentavelmente, cheguei à conclusão que quase nada. Lá no bairro Piratini não me vem nada à mente, diz assim, ó, que é algo significativo que melhorou o nosso bairro em relação ao esgoto. E eu me lembro que aqui nessa casa, há mais ou menos uns 6 anos antes de eu ser vereador, teve uma audiência pública entre a Corsã e a comunidade, onde se questionava os mesmos problemas que nós temos hoje. E o presidente, se não me engano, da casa era o senhor Jaime Chamulefel, e eu me lembro que eu disse assim o seguinte na época: se aqueles 2 arroios que atravessam o bairro Piratini passasse aqui no centro, vereador Andréia, eu tinha certeza que isso aí já estava resolvido. Por quê? Porque lá no bairro Piratini realmente não era uma prioridade. E agora eu venho pedir ao Executivo para que seja efetivamente essa oportunidade passe a ser uma prioridade de fato. Nós precisamos, sim, começar a resolver. Eu vejo, então, uma importante oportunidade para o atual governo para começar a buscar essa solução inacreditável que nós temos apenas 17% de esgoto tratado aqui em Gramado. Está na hora de nós virar essa página, já estamos muito atrasados, e eu venho aqui dizer que nós precisamos, sim, colegas, gastar nossa energia nesse momento, nesse problema sério. Assim como nós conseguimos resolver outros graves problemas, o esgoto ainda não tem aquele tratamento que a gente deveria ter. Muito obrigado, senhor presidente.